Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Um vídeo de tema frio, né? Neste sábado, se tudo deu certo, claro, tô postando esse vídeo no sábado. É... Até porque o Santos enfrenta o Flamengo amanhã e tivemos só 2 treinos até. Aliás, vamos ter o segundo ainda, né, nesse sábado. Até pretendo trazer um vídeo sobre provável escalação à noite. Vamos esperar ver quais serão as apurações dos companheiros. E esse aqui é mais um tema frio mesmo, como eu falei. É... Beleza. Antes de tudo, só peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. É sempre de graça, é importante e ajuda bastante a gente. Se você quiser ainda ajudar mais, pode se tornar membro do canal, que te dá acesso também a conteúdos exclusivos, tá bom? Beleza. O tema da vez envolve Neymar, Copa do Mundo, Endrick e tudo mais. Por quê? Semana passada não, ou anterior já, foi quando o Brasil fez seus amistosos, né? Para a Copa do Mundo, claro. Amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, evidentemente. E aí o Endrick foi muito bem, especialmente no segundo, né? Até que no primeiro ele não entrou, né? O que é um erro, deveria ter entrado mais. É, e aí surgiu uma. Tava olhando até a data, porque eu queria saber se foi bem depois do jogo. É isso mesmo, foi depois do jogo contra a Croácia, tá? Que o Endrick, caso você não tenha visto, o Endrick entra no final do jogo, tá com 1-1, ele arruma um pênalti. Aliás, ele entrou quando tava 1-0, se não estou enganado, né? O Brasil toma um empate, ele arruma um pênalti e dá uma assistência pro Gabriel Martinelli em 2 minutos. Enfim, e aí surgiu um tweet de um jornalista famoso, que eu não quero ficar falando, tipo, não por nada contra, né, a pessoa, é só pra, tipo, não atrair hate nem nada, tipo, é só citando mesmo, né? E, tipo, o tweet dele levou ao debate grande, é isso que eu quero pontuar. Né? Foi falando que o Neymar de 2010 não tinha feito metade do que o Endrick já fez na carreira. Ah, e até esse tweet foi em resposta a um outro tweet que era algo falando sobre, tipo, se não levar o Endrick em 2026 é igual não ter levado o Neymar lá em 2010 na Copa do Mundo da África do Sul. O que eu achei uma comparação interessante, inclusive eu fiz aqui depois do jogo, sem saber desse tweet, óbvio, porque eu fiz aqui no pós-jogo mesmo. Vocês podem ir lá ver, tem o pós-jogo aqui de Brasil e Croácia, eu falei algo parecido assim. E pra mim é absurdo se o Henrique não for pra Copa mesmo, tá? Precisa muito ir. É só pontuar isso. Eu quero muito que ele vá e eu acho que ele mereceu essa vaga. Não só com o Ancelotti, né? Ao longo do ciclo, com o Dorival também, que ele acabou ficando um pouco escanteado depois. Vocês lembram aqueles primeiros jogos do Dorival contra a Inglaterra e Espanha? Pô, ele entra, faz gol e joga pra caramba, mas enfim. E aí veio esse tweet, né, falando sobre o Neymar de 2010. E aí depois outros tweets respondendo, alguns concordando, outros não, enfim. E assim, eu tentei, quero trazer esse vídeo para refletir, porque assim, é muito absurdo você tentar fazer um revisionismo do Neymar de 2010. Só que eu até acho a comparação interessante, porque se você for tipo pensar, claro, o Neymar surge em 2009 e ele joga tipo o ano inteiro praticamente, né? No começo do ano ali ele sobe já e começa a atuar, né? Atua em 2009 e 2010 ele realmente explode, só que a Copa é no meio do ano, né? Em junho, claro. Então ele tinha uma amostra de praticamente 1 ano e meio de profissional. O Endrick surge em 2022, né? No ano de Copa do Mundo, mas claro, ninguém estava cogitando ele para aquela Copa, né? Evidentemente, até porque ele tinha subido há pouco tempo, em 22 mesmo. E aí tem a Copa de 2022, claro, mas a Copa é até no final do ano, naquela temporada, né? Porque foi a do Qatar, caso você não lembre. Então, por conta do calor, foi jogada para o final do ano. Mas ninguém estava pensando em levar o Endrick para a Copa, né? Não é isso. Até porque ele joga bem pouco em 2022. A partir de 2023, que ele ganha a vaga no profissional do Palmeiras, joga, depois é vendido ao Real Madrid e hoje está emprestado no Lyon. Então, o Endrick teve a temporada de 23, a temporada de 24. Ele chega no Real Madrid para 24, 25, né? Então ele pega praticamente meia temporada de Palmeiras e uma inteira do Real Madrid. E agora está lá no Lyon. Ou seja, são 3 aí praticamente temporadas de amostra para ir para uma primeira Copa do Mundo. O que é um tempo de análise maior, claro, para você fazer, né, nessa comparação. Dito tudo isso, só queria explicar mesmo, fazer essa introdução, não tem a menor comparação com o Neymar de 2010. E aí, aqui eu não estou falando só
de talento ou de ser decisivo, porque o próprio Endrick foi decisivo, né, numa competição grande, que foi o Campeonato Brasileiro de 2023, né? Ele nem tem um grande ano, assim, em números falando, né, em 2023, que ele faz só 14 gols, o que é um bom número para uma temporada de estreia, tá? Mas não é um grande número, né? Mas ele decide aquela reta final, né? O Palmeiras engata, tem algumas dificuldades, e depois quando engata a sequência de vitórias, né? Tipo aquela batendo o Botafogo no Newton Santos, o Endrick coloca o jogo embaixo do braço, faz 2 gols, se eu não me engano, sofre o pênalti, né? Ou algo assim, ou não. Enfim, mas ele faz 2 gols, tenho certeza. Faz gols em jogos mais difíceis também, né? Que o Palmeiras depois precisou para chegar ao título, tipo, internacional, acho, Atlético Paranaense, jogos grandes também. Eu quero só explicar mesmo que ele tem uma amostragem boa de ser decisivo em uma grande competição. 2024 no Palmeiras ele é campeão paulista, infelizmente em cima da gente, né? Mas ele não faz um grande campeonato também, não é tão decisivo. E no Real Madrid, numa primeira temporada como era de se esperar, ele fica mais no banco. Quando entra, entra bem. Eu até acho também que ele poderia ter entrado mais nos jogos que ele jogou lá pelo Real. E não teve tantos minutos em campo, termina até a temporada só com 7 gols, mas se você e 37 jogos, mas se você for olhar a minutagem desses 37 jogos, não dá realmente 37, sabe? Dá uma coisa tipo 15, 18 jogos, bem menos. Enfim, e essa temporada, inexplicavelmente, ele não estava jogando também com o Xabi Alonso, né? E depois ele é emprestado para o Lyon. Lá no Lyon ele já tem 6 gols e 4 assistências em 14 jogos. Também são bons números. E ele tem jogado bem. Eu só vi 2 jogos, tá? Inteiro, para falar a verdade, assim. Sentar o jogo e olhar inteiro, eu só vi 2 e ele foi bem nos 2, mas enfim. E aí, falei tudo isso e sigo achando, não tem a menor comparação com o Neymar em 2010. O Neymar em 2010, ele tem aquele time que começa com o Santos, tinha uma expectativa completamente diferente do que a gente atingiu ao longo da temporada, né? O time do Santos, caso você não lembre, foi aquela mudança do Marcelo Teixeira para o Luiz Álvaro, mudou diretoria, mudou forma de contratar, o Santos até prioriza contratações tipo Marquinhos, Durval, contratações pontuais ali, que vieram de times menores, a troca do Souto pelo Arouca, que na época era uma coisa que era vista como, tipo, o Souto era um cara consolidado e tal, o Arouca tinha tido uma boa passagem no Flu, mas o São Paulo não tinha jogado, né? Então teve uma certa polêmica, tanto que o Santos paga bem menos para o Arouca do que pagava para o Souto, pelo status que os dois tinham na época, fora os jovens que subiram e ganharam espaço, né? Tipo o André, o próprio Neymar, já tinham subido, né? Mas começaram a ganhar mais espaço. A chegada tipo do Danilo, que até joga menos do que o pessoal lembra, ele começa a jogar mais depois, né? Enfim, o Alexandro. Enfim, e aí aquele começo do campeonato, o Neymar e o Ganso também, o Ganso estava jogando muito, eles começam com um time, como um time dominante, né, ganhando jogos e indo bem na tabela mesmo. Tanto que as primeiras rodadas, se você pegar, e eu até abri aqui para falar para vocês, mas eu lembro quase todos desses, tá? As primeiras rodadas do Paulista, o Santos goleou o Rio Branco na estreia, lá no Pacaembu, né? O jogo era fora de casa, era mando do Rio Branco. O Rio Branco de Americana. Que até a reestreia do Giovani, né? Se não estou enganado. O Neymar faz 2 gols. Depois a gente enfrenta a Ponte Preta, empata, perde pro Mojimirim. O Neymar faz gol nesse jogo até, da assistência até, aliás, nesse jogo contra o Mojimirim. Depois a gente vence, engata uma sequência ali, vence Barueri, Oeste, Santo André, até a reestreia do Robinho contra o São Paulo, que o Santos também vence, e ali tem até uma mudada de chave, né? Pela expectativa, né? Como eu falei, a expectativa do Santos era uma, ao longo do campeonato, com aquele time encaixando, e a chegada do Robinho, a expectativa pulou, né? E nesses jogos todos, o Neymar ou fez gol ou deu assistência. Todos, todos. Isso ainda era fevereiro, tá? Do ano. Ao longo ali da competição, o Neymar foi indo bem, foi fazendo seus gols e tudo mais. O Santos também foi avançando na Copa do Brasil, né, nas primeiras fases ali em fevereiro e março, batendo na Viraiense, batendo o Remo, times que ainda eram... O Remo estava em outro estágio, tá, do que está hoje, claro, o Remo hoje está na Série A, mas na época não estava. Batendo o Guarani, naquele jogo que o Santos enfia 8 e o Neymar faz 5 gols na Vila. Foram tendo confrontos ali e o Neymar foi mostrando um nível muito alto. O Santos, no geral, né, estava num nível muito alto. E aí você pode até falar, mas eram os adversários do Paulista. Mas aí talvez seja uma parada que é o que eu falei do começo do revisionismo. Talvez as pessoas não lembrem ou queiram mudar o que foi. Mas tinham times fracos, claro. O próprio Naveirense que eu falei era horroroso, não tinha a menor condição.
O Barueri também já estava numa pegada, é um que o Santos vence também por 5-0, eles estavam numa pegada já de queda, mas tinha bons times também. O Santos nesse período bateu um bom time do Bragantino, o Santo André, que chegou na final, bateu o São Paulo, como eu falei, com o gol do Neymar, o próprio Corinthians com o gol do Neymar, o Guarani, que não era... era um time de Série A na época, que aquele 8-1 foi um absurdo, mas o Santos bateu jogando bem, enfim. Tiveram jogos competitivos ali, vários. E aí isso vai chegando também à fase final do Campeonato Paulista, ali por abril, né? O Neymar joga muito bem, faz gol contra o São Paulo na semifinal, né? Tanto na ida quanto na volta. Na verdade, na ida ele só dá uma assistência, na volta ele faz 2 gols. Na final contra o Santo André faz 2 gols. E, além de tudo, os confrontos da Copa do Brasil também foram avançando, né? Caso você não lembre, a Copa do Mundo aconteceu em junho e a Copa do Brasil parou na semifinal em maio. Ou seja, a final mesmo contra o Vitória depois da Copa. Antes da Copa, a gente teve essa amostragem de um Campeonato Paulista inteiro, do Santos jogando muito bem, Neymar sendo artilheiro e tudo mais. E o Santos sendo campeão e até a semifinal ali da Copa do Brasil. E como eu falei, foi avançando, o Santos enfrentou o Atlético Mineiro, com o Neymar fazendo gol. No jogo da volta só, na ida ele não estava na relação, né? Aliás, eu nem lembro por que ele não joga. Não sei se era lesão ainda. Ah, talvez seja porque era entre as finais, né? Se eu não me engano, do Campeonato Paulista. E aí ele tinha machucado o olho, né, na ida. Foi isso mesmo. O Santos perde a ida lá pro Galo por 3-2 e vence na volta por 3-1. Mas enfim, teve o jogo contra o Grêmio, que ele também decide, né? Ou pelo menos participa da decisão, né? Dando assistência e jogando bem. Enfim, e a final contra o Vitória pós-Copa. Nisso tudo, ainda teve também o Campeonato Brasileiro começando, mas foram poucas rodadas até a Copa do Mundo, né? O Neymar ainda fica suspenso de um jogo, que é contra o Vasco, antes, mas nesse período teve jogos ali também contra o Botafogo, que ele faz gol, contra o Ceará, que ele faz gol, contra o Guarani, que ele também faz gol, e ali 2 derrotas, uma derrota, aliás, para o Corinthians, que aí o Santos mesmo vai muito mal, dá uma raiva desse jogo também, um 4-2 que pouca gente lembra até, e um empate com o Cruzeiro. Ou seja, vários adversários difíceis, uns jogos ele foi melhor que outros, normal. E aí o meu ponto de tudo isso, já que já está longo esse vídeo, só para finalizar, tava só abrindo aqui, o Neymar foi eleito o melhor jogador daquele Campeonato Paulista. Eu falei artilheiro, eu errei, né? Ele foi o melhor jogador, ele foi artilheiro do Santos. O artilheiro do campeonato foi o Ricardo Bueno, né? Do Oeste, que depois acabou indo pro Palmeiras, se não estou enganado. Enfim, o Neymar ficou na terceira colocação da artilharia, com 14 gols. O primeiro foi o Ricardo Bueno, com 16, e o Rodriguinho do Santo André fez 15 e ficou em segundo. O Neymar com 14 ficou em terceiro, e o André em quarto com 13. O Ganso com 11 em quinto, empatado com o Everton na Portuguesa. Aquele Everton mesmo que causou a punição. Mas enfim, eu divago, só para fazer o ponto aqui. Então, assim, não tem a menor comparação do nível de atuação. O Santos bateu bons times com o Neymar jogando muito, o Santos também jogando muito, era um nível muito alto, números também muito altos. O 2010 do Neymar termina com 60 jogos, 42 gols e 16 assistências. É muita coisa. E até a parada para a Copa, aí a gente pode até... Eu não fiz essa conta, mas eu vi o pessoal fazendo no Twitter por aí, se eu não me engano eram 25 gols e 10 assistências, né? Algo assim. Já tinham ótimos números também. E aí, o Dunga não quis levar, enfim, questões dele e tudo mais. É um técnico também que tem uma linha um pouco mais antiquada, né? Então, acho que é normal. E a gente pode até falar, se alguém for trazer o contraponto, né? Se alguém for argumentar, mas na época ele não era tão falado assim. Não, o Ganso era até mais, né, para ser convocado, tanto que o Ganso estava na pré-lista, né? Se eu não estou enganado, na pré-lista final. Aquela lista reserva, que antigamente eram 7 nomes que ficavam na lista reserva que você podia convocar se algum dos nomes iniciais se machucasse, ou enfim. O Ganso estava na pré-lista, o Neymar não. Aí já é outro debate. Mas foi debatido em algum momento, sim, do Neymar ser levado como esse jovem para ganhar experiência e tal, como um cara que poderia, de repente, num contexto ali, né, de mudar algum jogo. Foi debatido isso. Então, eu até acho que faz sentido a comparação com o Endrick agora, mas o tweet, né, como eu falei, é muito errado. Né? Não tem a menor comparação. O nível que o Neymar mostrou é muito mais do que o Endrick mostrou. E isso não é para desmerecer o Endrick, porque, como eu falei no começo, eu levaria para a Copa e eu acho que ele merece ir, sim, ganhou a vaga no campo. Para finalizar, assim,
não tem como a gente falar essas coisas e deixar de lembrar, né? Que logo após, depois daquela Copa do Mundo, o Neymar já é convocado pelo Mano Menezes, né? Depois que aí troca o comando, sai do entra o Mano, faz gol na estreia dele e tal. E tudo bem, tem uma certa hierarquia que eu entendo. Mas o Brasil sempre levou esses jovens, né, para maturar para a próxima geração. Tipo o Ronaldo foi em 94, o Kaká foi em 2002. Quem mais que eu posso estar esquecendo? Em 2010 acho que não teve ninguém, né? 2006 também, não lembro se tem nenhum jovem assim. Tipo, o Cicinho era jovem, o Cicinho já jogava no Real Madrid, então acho que não entra nessa conta. Posso estar esquecendo alguém, mas acho que não. O próprio Robinho também era jovem em 2006 ainda, mas já era um cara consolidado, jogador de Real Madrid também. Então, nas últimas Copas, o Brasil meio que não fez isso, né? Tipo, levar um talento muito grande, um talento geracional, igual o Hendrick para mim, para preparar para a próxima Copa. Talvez seja um erro aí das nossas comissões técnicas que passaram, né? Não sei. Mas enfim, o que você acha? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e à noite a gente está de volta. Valeu, pessoal.